Olá, amigo integrador, eu sou o Roger da SolarView e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Smart Meter Infinitas Possibilidades, websérie que fala tudo sobre Smart Meter SolarView. No último episódio, a gente falou da aplicação como um medidor de simultaneidade. E nesse episódio nós temos um convidado especial, que é o nosso amigo Henrique Leite, para mostrar para vocês todo o processo de instalação do Smart Meter. Vem com a gente! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu me chamo Henrique, trabalho aqui também na SolarView, juntamente com meu amigo e parceiro Roger. E para mim é um prazer poder estar participando aqui com vocês nesta websérie. E hoje nós vamos focar especialmente no passo a passo de instalação dessa nova solução que é o Smart Meter SolarView 3.0. Vamos lá? Bem pessoal, antes de começarmos a fazer a instalação no nosso quadro modelo, vamos falar um pouco sobre como esse medidor, ele pode ser posicionado, quais são as possibilidades dentro de sua instalação, onde você pode posicionar o Smart Meter SolarView 3.0. Então, esse medidor, ele trabalha de três formas. Ele pode monitorar o consumo daquela unidade que você deseja, ele pode monitorar a geração ou ele pode fazer o balanço desses dois, que é o modo rede. Então, ele pode monitorar tanto o que está sendo consumido quanto o que está sendo gerado e injetado na rede da concessionária. Então, faça bem a definição do que você quer medir com ele, para que ele te gere um melhor resultado. Feita essa definição, se ele vai ser um medidor de consumo, de geração ou um medidor no modo rede, é importante também ressaltar a fixação desse equipamento. Por quê? Porque às vezes não é em todo lugar que a gente vai conseguir fixar. Então, o Smart Meter SolarView 3.0 ele já veio preparado com 3 fixações para poder facilitar essa instalação, Então, uma delas é a instalação em parede. Então, esse acessório que é um suporte, ele vem em todo o kit do Smart Meter SolarView 3.0. Você pode posicionar ele na parede, no ponto necessário, e depois fazer o encaixe desse medidor e o travamento dele. Além desse suporte de parede, se vocês observarem, aqui na parte de trás da carcaça há um vão. Esse vão é justamente feito para poder fazer o encaixe do medidor em um trilho DIN. Então, esse medidor ele pode ser instalado até mesmo dentro do seu quadro de distribuição. Então, faça o posicionamento dele, o encaixe, e ele também pode ser posicionado nesse modo, utilizando o trilho DIN. Caso nenhum desses dois modos atenda, ele também tem um terceiro modo, que é a fixação com dupla face. Então, pode ser feita essa fixação em uma superfície, lembrando que tem que ser uma superfície lisa, para o medidor manter a aderência, e aí utilizar esses dois campos aqui juntamente com a dupla face para poder fazer o posicionamento do seu medidor também dentro do circuito. Mas agora que falamos um pouco sobre as possibilidades de instalação e também falamos a respeito sobre a fixação, é importante nós identificarmos o tipo de circuito em que o Smart Meter SolarView 3.0 ele vai ser instalado. Então, esse medidor ele comporta 4 tipos de circuito que podem ser monitorados. Circuitos monofásicos, circuitos bifásicos, trifásico estrela e também trifásico triângulo. Lembrando que a diferença entre o trifásico estrela e o trifásico triângulo é que no trifásico estrela há a presença do nêutron no circuito, coisa que não existe nos sistemas trifásico triângulo. Então, sempre atente, sempre veja qual é o seu circuito para que faça a melhor instalação e também não ocasione um defeito ou às vezes um problema, uma queima do nosso equipamento por conta de uma instalação errada. Então é importante validar qual é o tipo de circuito que você tem. Outra coisa que é importante se atentar é o limite máximo de tensão que o nosso equipamento suporta. Então em sistemas trifásico estrela, bifásico e monofásico, nesses 3 sistemas, o máximo de operação entre fase e neutro é de 250 volts. Então lembrando, operação em circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos estrela. A tensão entre fase e neutro ela pode ir no máximo até 250 volts. Perfeito? Agora no caso do sistema trifásico triângulo, onde não há presença de neutro, nesse caso o limite é um pouco menor, porque o limite máximo de operação dele entre fases, limite fase-fase, é de 250 volts entre essas fases.
né? Então o outro é 250 volts, fase neutro. No caso do triângulo é 250 volts, fase, perfeito? Então se seguirem essas orientações dos máximos, com certeza não terão nenhum problema durante a instalação. Então, agora que finalizamos, né, só esses lembretes, vamos partir, né, para a instalação no nosso quadro. Bem, pessoal, então vamos começar, né, a prática, a instalação, ver como que é feita, né, essa instalação do Smart Meter SolarView 3.0. Ela é uma instalação bem facilitada, bem rápida, né, justamente visando essa praticidade, né, que esse produto vai trazer para a gente. Então eu tenho aqui um quadro de exemplo, né, que a gente está utilizando. Esse quadro aqui ele está simulando, né, um sistema trifase, estrela. A gente tem alguns disjuntores, né, para poder emular também os circuitos nesse quadro, e deixamos um espaçamento aqui para a gente poder, né, proceder com o restante da instalação. Então a primeira etapa que a gente vai ter que fazer, né, é identificar em que ponto do quadro a gente vai instalar o nosso medidor. Por quê? Porque esse medidor ele faz uma medição indireta do circuito, utilizando transformadores de corrente. Então, é importante nós encontrarmos dentro do quadro, né, o melhor posicionamento para a gente utilizar esses transformadores de corrente. No caso aqui, eu vou estar instalando um medidor, né, de 50 amperes. Então, vamos observar aqui primeiro onde, né, é o melhor local para a gente poder fazer a conexão desses TCs. A gente pode observar que essa área aqui de cima está bem povoada, aqui embaixo também. E como eu quero monitorar todo o consumo da minha unidade, né, eu vou me utilizar de um ponto que eu consiga obter essas medições. Então eu vejo que o consumo, né, a minha rede da concessionária, ela está chegando aqui por cima, né, no meu disjuntor geral. Logo em seguida ela desce para a distribuição das cargas. Então esse ponto aqui isolado é o melhor ponto que eu vou ter para poder realizar essas conexões dos TCs. Então, sempre importante, né, só ressaltar que antes de você começar a fazer essa instalação, né, lembre só de desativar esses disjuntores. Então, vocês podem observar, todos eles aqui, né, estão desligados, para que a gente possa, né, realizar essa instalação com segurança, é claro, né, sabemos que isso é o principal. Se possível, né, é claro que nós recomendamos que utilizem luvas, né, ao estarem manuseando, né, esse quadro. Também óculos de proteção, né? Nós sabemos que cada instalação vai demandar uma segurança, então é importante a gente dar, né, a devida atenção a esses EPIs necessários para fazermos a instalação, certo? Eu vou colocar os EPIs aqui também, e aí a gente vai proceder, né, com a instalação dos TCs primeiramente dentro desse quadro. Pronto, devidamente protegido. Então agora nós vamos instalar primeiramente os TCs dentro desse quadro. Se vocês observarem, cada um dos TCs que nós utilizamos, eles são correspondentes a uma fase, né? Então aqui temos o TC da fase A, da fase B, da fase C. Todos eles têm coloração diferente, justamente para poder facilitar a identificação na hora de fazer essa instalação. Então vou proceder primeiro aqui com a instalação do TC da fase A e posteriormente a gente vai fazer os seguintes. Outra coisa que é importante observar no TC é o sentido, né, da corrente. Então, quando você estiver fazendo a instalação no seu circuito, você tem que identificar para onde a seta do TC ela tem que ficar apontada. Então, no nosso circuito aqui, por exemplo, como a rede da concessionária está vindo desse ponto e sendo distribuída para as minhas cargas aqui atrás, então quer dizer que o fluxo da corrente está vindo nesse sentido, está passando dessa forma. Então, já vou posicionar o meu TC com a seta, né, indicando esse fluxo. Para poder facilitar, a ponta da seta, ela sempre vai estar apontada para a sua carga ou para a sua geração. Ela nunca pode estar apontada para a rede da concessionária, perfeito? Então, se vocês seguirem essa regra, que é uma regra que também está descrita no Guia Rápido, né, com certeza essa parte da instalação vai ser bem sucedida. Então vamos lá, vou fazer a conexão aqui, já identifiquei o fio, né, da minha fase A, para poder fazer a conexão desse TC. Coloquei ele também com a seta virada no ponto que a gente precisa. Vou desenrolar esse fio, né, para que a gente possa fazer a conexão dele no medidor depois. E é importante observar que cada TC ele vai acompanhar também
alguns cabos. E esses cabos são os cabos que vão pegar o ponto de tensão, né, nesse circuito. Então, se vocês observarem aqui, né, a gente vai ver que o TC da fase A, ele também deve pegar, né, o valor da tensão da fase A. Então, o que a gente vai fazer é a conexão, né, desse ponto de tensão aqui agora também. Então, vou utilizar, né, esse fio aqui, vou enrolar ele. E aí a gente vai fazer a conexão dele em um dos disjuntores onde a fase A passa também. Como recomendação, né, desse produto, é bom que a gente tenha um disjuntor de proteção separado só para instalar o Smart Meter. Então, no meu caso aqui, como eu estou fazendo uma instalação trifásica, eu também vou utilizar um disjuntor trifásico de 10 amperes, né, para poder fazer a coleta desses pontos de tensão, né, do meu circuito. Então, vou instalar ele aqui do lado. Vou fazer a conexão dele dentro do meu circuito. Então, já deixei previamente preparado, né, essas conexões aqui para poder facilitar. Conectando a fase C. Fase B. E também conectando aqui a fase A do meu circuito. Pronto, conectado aqui meu disjuntor de proteção, perfeito? Aí agora, na outra ponta desse disjuntor de proteção, aí sim a gente vai colocar, né, os cabos de tensão do Smart Meter SolarView 3.0. Então vou colocar o da fase A, eu fiz a conexão, né, do circuito da fase A aqui nesse primeiro nó, né, desse disjuntor trifásico. Então eu vou conectar também o chicote de tensão nesse primeiro nó dele. Pronto, fixado, primeiro nó. Nesse mesmo TC da fase A que a gente instalou aqui, além do cabo de tensão vermelho, vocês vão observar que vem um azul também. E esse azul, né, no nosso caso aqui, ele é o neutro, então a gente vai conectar ele também no barramento de neutro existente aqui dentro desse circuito, tá certo? Que no caso do meu ele fica aqui na lateral. Então a gente vai fazer a conexão desse TC ali também, para poder obter, né, a conexão do neutro. É importante que a gente tenha sempre à mão, né, algumas ferramentas. No meu caso aqui, né, eu tô com alguns alicates, chaves, porque vira e mexe, às vezes a gente pode acabar precisando, né, dessas ferramentas ao longo da instalação. Então sempre tenha consigo, né, alicates. Eu estou aqui também com alicate amperímetro, né. Além de todo o equipamento de segurança, né, a gente tem algumas ferramentas também, pode ser bastante útil. Então vou fazer aqui a conexão do neutro. Pronto. Então fiz a conexão do primeiro TC junto com os seus cabos de tensão. Um dos cabos no neutro, o outro cabo de referência na fase A. Beleza, o primeiro TC ele já foi posicionado. Agora a gente vai para o segundo TC, o TC da fase B. No mesmo esquema do anterior, observar o sentido da seta para ver se está apontando para o local correto. Então, rede da concessionária vindo dali e seguindo para as cargas do meu circuito. Então, o fluxo aqui ele está correto. Vou pegar o ponto aqui que eu consigo medir, né, o consumo da minha residência, da minha instalação. Posicionei o B. Fecho ele aqui. É importante lembrar também, né, uma dica. Quando vocês forem fechar o TC, sempre fiquem de olho se a presilha ela realmente, né, fez o barulho da trava, porque pode ser que o TC ele fique mal encaixado, né, se a gente não observar. E quando ele fica mal encaixado, isso pode ocasionar também erros de medição. Então fiquem sempre atentos, né, para ver se os TCs eles estão bem encaixados, para que isso não atrapalhe, né, as suas medições posteriormente. Agora vamos fazer a conexão do chicote de tensão para a fase B. Já estou com ele aqui também. E aí, no meu disjuntor tripolar, na segunda via dele, vou fazer a conexão desse cabo de tensão da fase B.
Sempre confira, né, se ele prendeu bem. Então aqui tanto da fase A quanto o da fase B, eles estão bem presos. Ótimo. E aí agora vamos proceder com o da fase C. Sempre repetindo o mesmo processo, observando a sinalização da seta no circuito, para que não haja nenhum problema na hora de você fazer a conferência das suas medições também. Prontinho, abrindo o TC da fase C, a seta respeitando o mesmo sentido das outras, o fio aqui que passa da fase C, vou pegar, prender ele, para garantir que ele vai estar firme, então pronto, firmou. Assim que ele firmar, vou colocar os 3 na posição aqui só para ficar mais fácil a visualização. A organização dos fios pode ser feita posteriormente, né? O mais importante é que a gente faça, né, a conexão desses TCs da forma correta. E aí, o chicote de tensão da fase C, também vou adicionar um disjuntor tripolar. Esse disjuntor que é um disjuntor de segurança, né? Repetindo novamente, a gente recomenda fortemente, né, que esse disjuntor seja instalado para que haja, né, uma maior integridade física, tanto da sua instalação, né, para não ocasionar nenhum problema à sua instalação e também para não causar dano ao nosso equipamento, né, que está sendo instalado. Então a gente recomenda o uso desse disjuntor para proteção. Prontinho, conferir aqui também para ver se está bem preso, os 3 cabos. Feito isso, a gente tem os 3 chicotes instalados, mais os TCs, né, que fazem parte desse chicote. Depois de fazer isso, basta a gente conectar ao nosso medidor, né, esses 3 cabos de alimentação. Ah, mas e o posicionamento desses cabos no nosso medidor? Como é que ele deve ser feito, né? Se vocês observarem, na etiqueta serial, né, presente aqui ao lado do nosso equipamento, né, ao lado do medidor, do Smart Meter SolarView, vocês vão perceber que tem uma pequena legenda aqui no canto dessa figura, onde ela apresenta a coloração dos cabos em cada um dos conectores e também onde eles devem ser encaixados na sinalização da carcaça. Então essa sinalização aqui mais alta, onde está escrito VA, IA, N, VB, IB, VC e IC, essa é a mesma sinalização que vocês vão encontrar na parte de conexão da carcaça. Então nela, vocês podem observar que tem essa mesma marcação. Então fica fácil da gente conseguir identificar. Então no caso, o primeiro conector ele vai com VA, IA e N. Então no VA, IA e N, a gente vai colocar o TC da fase A. O TC que tem a conexão, né, de 4 vias. O cabo vermelho, os cabos do TC, o chicote de tensão da fase A e o neutro. Então a gente vai fazer a conexão dele aqui. Pronto, feita a conexão, confira se está bem firme. Ok, vamos passar então, fazer a mesma coisa com a fase B. Se a gente for olhar aqui a fase B, que tem o fio cinza, né? O cabo de tensão cinza. Então ele é identificado como a fase B. A gente olha aqui no nosso conector também, fase B e o TCB. Então a gente vai pegar e vai fazer a conexão dele aqui. Fez a conexão, confere para ver se está firme. Estando firme, tudo certo. E aí, da fase C, é o fio marrom, né? O cabo de tensão marrom. Que no caso a gente já ligou todos os outros, né? Então só resta a fase C. A gente vai fazer a conexão dela aqui também. Pronto. Feita a conexão, o medidor ele já está devidamente instalado, certo? Dentro do quadro a mesma coisa. Os transformadores estão instalados, os cabos de tensão também estão fixados. Feito toda essa conferência, basta apenas ligarmos o nosso circuito. Então vou ligar inicialmente o disjuntor das cargas. Enquanto isso, meu quadro ainda está desligado. Vou ligar o meu disjuntor geral. Ok. Tenho o medidor nas minhas mãos e vou ligar agora o disjuntor de proteção do Smart Meter SolarView 3.0. Joia, tá vendo? Olha só. A sinalização do LED ela já pode ser vista.
Isso quer dizer que o nosso equipamento ligou e agora ele está pronto para também ser configurado. Show de bola, meu amigo Henrique. Nada, mano. Já está instalado o Smart Meter SolarView? Viu como é fácil? É isso mesmo. Se você quiser acompanhar também a etapa de configuração, fica de olho no próximo episódio. Um grande abraço solar e até a próxima.